Bem, galera, estava eu no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube, e daí um cara, né, chamado Thiago, né, salve pra ti, Thiago, mandou falar a respeito de MIA, né, ok, vamos resumir aqui, certo? O que é MIA, né? MIA é uma sigla que é MIA, né, e significa Massive Immersion Approach, né, ou seja, abordagem de imersão massiva, né. É um método, né, entre aspas, é uma abordagem para você adquirir uma nova língua, né, que eu acho que para mim é perfeita, é mais efetiva, mas enfim, né, e dando um resumão aqui, né, só pra gente entrar antes aí nesse assunto, né, o MIA, ele foi, o MIA, ele é tipo uma V2, tá, ele é tipo uma versão, ela é um aprimoramento do famoso AJET, tá? Basicamente é um AJET melhorado, tá? E o AJET é do Katsumoto, né? Que eu não sei de fato a origem dele, do país dele, tá? Mas o AJET ele usou para aprender japonês, né? Ele criou o AJET, né? Porque AJET é All Japanese All the Time, né? Ou seja, todo japonês o tempo todo, né? É outra abordagem de imersão, né? E aí, depois, um cara chamado de Matt, né, que tem um canal no YouTube chamado Matt versus Japan, né, ele criou um canal e daí ele começou a falar do AJET, né, porque ele estava aprendendo japonês, etc, AJET, 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 até que ele criou uma versão melhorada do AJET, né, porque o Katsumoto, né, sumiu do mapa e aí ele meio que ficou sendo ali o guru do AJET, e ele decidiu criar uma versão melhorada disso, né? E daí ele criou o MIA, né? O Massive Immersion Approach. O MIA também foi de base, né? Resumindo, ele teve uma treta com sócios dele lá, que um fato curioso é que ele é brasileiro, né? Eu esqueci o nome dele, mas ele também é brasileiro, né? Ele é brasileiro, né? O Matt é americano e o sósia dele é brasileiro, mas fala, tipo, ele é brasileiro-americano, então ele fala português, inglês, fala também, acho que é chinês, acho que ele usou o WeChat para aprender chinês, não sei. Japonês também. Enfim, né? Então o MIA é esse abordagem de é uma abordagem, né? Um método para você adquirir uma nova língua, né? Que na minha opinião é bem efetivo, né? E aí um cara pediu para eu falar a respeito, né? De como que eu usei isso para adquirir, no caso, o inglês, né? Porque eu deixei um comentário lá no canal do Matt, etc. Esse comentário teve uma quantidade de like legal, né? Então ele deve ter visto por lá, né? Então, o que acontece, tá? Não teria como eu não sei muito bem, faz há muito tempo, cara, que foi o começo, assim, da minha trajetória, né? Mas é, o, eu lembro que o que acontece? Quando eu comecei a aprender inglês, né, eu aprendi muito por influência, enfim, da galera mais famosinha que tinha nas redes sociais, né? Então eu pegava ali aquela galera e ia acompanhando, né? E aí tinha um cara muito famoso que obviamente até hoje, né, era o Myro, né? Enfim, ele tava meio sumido, né? Era o Myro, né? E aí eu acompanhava muito o Myro, né? Ele fazia live lá, fazendo estudo de texto, eu ia lá, acompanhava, eu tirava proveito de máximo desses caras, né? O tempo todo, né? E o Myro recomendação de ferramenta e etc. E eu ia lá, ia seguindo, blá blá blá, né? Até que eu comecei a fazer o que o Mário fazia sozinho, né? Que era justamente esse estudo de texto acompanhado de áudio, né? Essa leitura intensiva, né? Acompanhada de áudio. Eu falei, mano, se eu ficar fazendo isso daqui, eu vou, eu vou ficar bom, né? Aí, enfim, resumindo, né? Eu fui fazendo, aí eu cheguei a um nível que eu quero chegar no MIA, tá? Aí eu cheguei a um nível onde eu já conseguia entender ali, né, as coisas do inglês, né? E aí eu não sei qual foi o primeiro vídeo do Matt que eu assisti, eu não lembro, cara. Eu sei que ele, com certeza ele apareceu na minha home e eu achei interessante o título que eu li, eu falei, interessante. E aí eu cliquei e comecei a acompanhar o canal do Matt. Eu não lembro que vídeo foi, eu juro, eu não lembro, cara. Qual foi o primeiro vídeo dele que eu assisti, né? E aí, quando eu comecei a acompanhar o Matt, já tava entendendo ali, né, abrindo transcrição, já tava acompanhando muito o Matt, né, já tava pegando todas as expressões dele, como ele falava, né, porque você percebe isso, você começa a acompanhar uma pessoa há muito tempo, você vai pegando o jeito que ela fala e etc, e fica bem facinho, né. E aí, acompanhando o Matt, ele começou a falar dessas paradas, né, que ele fazia, né, tipo, de imersão profunda do AJet, que ele ia dormir escutando,
que ele ia dormir escutando japonês, que ele ia, é, ah, tipo, que ele passava o tempo dele todo escutando japonês, quando ele ia no banheiro, tinha uma. Ele tinha comprado, se eu não me engano, ele tinha comprado, ele estava apresentando na Amazon uma caixinha de som lá, que era a prova d'água, e você poderia botar no seu banheiro. Enfim, eu falei, mano, esse cara leva as coisas pro next level, né? E aí, obviamente, o Matt sempre passou. O Matt sempre foi essa referência do japonês, né? O cara que tem um japonês muito foda que não é nativo, né? E daí foi quando eu meio que me comecei a me interessar também, né, por influência um pouco do Matt, de dessa parada assim de chegar aos níveis mais altos, né, de fluência, né, que eles chamavam lá, acho que no MIA o native level, né, tipo o level nativo, se eu não me engano, né. E eu não lembro, mas tinha umas fases lá, cara, eu não lembro, acho que o site também não vai estar no ar. Mas eu assistia. E daí eu comecei a ter essa influência, né? De tipo. De ter essa ideia de tipo, quanto mais tempo passar com a língua, mais rápido vai ser o meu progresso, né? E mais rápido vai ser o meu progresso e eu vou chegar mais rápido ao nível nativo, né? E que era o que o Matt fazia, né? E aí eu que meio que eu já fazia um pouco, tipo, resumindo, tipo, quando eu peguei o MIA, não mudou muito minha rotina. O que mudou foi mais a quantidade, né? Então, porque o Matt falava, tipo, quanto mais você expor seu cérebro à língua, mais oportunidade você está dando do seu cérebro a adquirir a mesma. Então, eu comecei a aumentar a quantidade, né? E não levar muito em questão os fatores de de qualidade, etc, né? Então, era fonezinho Bluetooth, né? Comprei um MP3, o Matt recomendava um MP3, eu comprei um MP3zinho, velho, não sei nem onde ele tá, pra sair escutando, né? Então saía de fone, né? E etc, pra pegar ali as coisas e ficar escutando. Aí, basicamente, deixa eu ver quantos minutos de vídeo tá. Ó, 7h25, tá bom. Aí eu enfim, né? Então, basicamente, resumindo, tipo, cara, minha rotina era assim, no começo eu pegava muito conteúdo grátis, né? Todo conteúdo que tinha lá dessa galera que dá muito conteúdo massa de graça, né? Só que eu pegava muito mais do Mairo, porque o do Mairo não é coisa. Ele faz também porque é o que dá hype, né? Obviamente o cara tem que seguir o que dá hype, né? Ah, tantas frases, não sei o que, isso a galera gosta, né? Mas uma das coisas que eu gostava que o Mário fazia era justamente esses estudos de texto, né? Que é ali o inglês de verdade, né? Ele pegava uns trechos, estudava contigo ali, né? Fazia uma leitura intensiva. E aí depois tu tinha ainda a oportunidade de escutar aquilo, né? O site dele também, cara, ajudava muito. Ele já dava lá os cards, né? Os flashcards, que é outra coisa muito interessante. Então o meu dia era isso, velho. E é o que eu tô fazendo com o francês hoje, tá? E se você quer acompanhar no francês, eu tô postando algumas coisas lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar na descrição aí. É @caio.nobre.m, tá? caio.nobre.m, meu Instagram. Tô fazendo com francês. Mas, cara, é simplesmente isso, tá? Basicamente por exemplo, eu acordo o meu dia, eu faço minhas repetições. Mas, por exemplo, quando eu comecei, eu faço as minhas repetições no Anki, né? Mas quando eu comecei, eu não tinha. Quando você começa, você não tem cards, né? Então, qual a primeira coisa que eu fiz? Qual a primeira coisa que eu fiz? Achar algo para eu poder ler intensamente, né? Intensivamente, né? Então, eu achei um vídeo no YouTube, né? Eu registrei isso no meu Instagram, obviamente foi nos stories, então já passou. Mas eu peguei um vídeo no YouTube que me interessava, curto, e fui ali fazer leitura intensiva, né? Entender o que estava sendo dito. E dali já tirei algumas palavrinhas, né? Alguns cards, fazendo uns cardzinhos mais simples, um cardzinho só com uma palavra mesmo, né? No segundo dia eu já tava fazendo cards com frases, né? E aí você vai, mano, o seu cérebro é muito esperto, sabe? Eu não sei se, obviamente, tem uma bagagem, né, que ajuda, né? Já tem uma bagagem de experiência que me ajuda, mas cara, por exemplo, eu tô no francês e já, sabe, já escuto frases, já escuto palavrinhas, tipo, isso há 5 dias, sabe? Já consigo ler algumas coisinhas assim, simples, entre aspas, né? E muito interessante. Então, eu pego esses textos para ler intensivamente, aí leio, não tento nunca entender 100%, nunca. No começo você entende, tipo,
cara, 20, 30% ou até menos, sabe? Não importa, o importante é que você tá entendendo alguma coisa. Se você pegar um texto e você entender alguma coisa dali, tá contando, e daí você vai deixando o seu cérebro trabalhar, entendeu? Confie muito no seu cérebro, né? Se, tipo, eu digo, seja preguiçoso. Tipo, o teu cérebro faz muita coisa por ti, né? Enquanto tu não tá entendendo ali conscientemente, ele tá tentando decodificar subconscientemente, sabe? Ele tá tentando entender subconscientemente. Então, eu tô até mostrando alguns passos, né? Então eu pego, velho, e daí vario, né? O conteúdo também, tipo, pra desenho. Vario o conteúdo, tipo, pra desenho, porque desenho tem mais o aspecto visual, né? E isso ajuda, né? E pode ser qualquer desenho, cara, né? E depois entrevista, podcast, você pode variar, né? Você pode variar. E aí disso eu vou tirando as minhas, vou fazendo a mineração de sentença, né? Vou minerando, vou tentando compreender o que aquela frase diz, né? Com a ajuda de tradução, por exemplo, e vou minerando, né? E é isso, e vou minerando essas frases para no outro dia, né? Eu fecho 20 por dia, né? É, é a minha meta, é 20 por dia. E aí eu minero essas frases e jogo no Anki, né? E faço essa repetição. Então, tipo, mano, é basicamente essa a minha rotina, sabe? E depois que eu faço a minha leitura intensiva ali no começo, né? Que é pra parte de minerar, tentar entender de fato. Depois disso eu fico só escutando, sabe? Então se você vai, por exemplo, à academia, você bota, no meu caso, o francês agora, coloca o francesinho ali e, mano, e vai tocando assim, sabe? Não tem segredo. E aí a ideia da imersão é você passar muito mais tempo é, em contato com a língua, né? Você criar esse ambiente de imersão, né? Colocar para tocar no seu quarto, aproveitar esses momentos de você ter um fonezinho, aproveitar esses momentos que você vai aqui, ali, você vai lavar uma louça, por exemplo, você vai no banheiro, você vai escovar um dente, você coloca, né, para aproveitar, né? Sabe, é basicamente isso, não tem muito segredo, né? Eu tô fazendo agora com francês, né? E, enfim, tá lá no meu Instagram, beleza? caio.nobre.m. Qualquer dúvida, cara, que é muito, tipo assim, qualquer dúvida, porque aqui eu tô dando um resumão, né? Muito amplo, mas qualquer dúvida específica, você pode mandar pra mim, saca? Que eu vou tá respondendo aí, te ajudando, beleza?